Olá, estrelinhas! Como é que vocês estão? Espero que imensamente bem. Meu nome é Yara, sou do canal Universo de Utopia e estou aqui para falar com vocês hoje de uma das leituras obrigatórias da Universidade Estadual da Bahia, que é esse livrinho lindo aqui, que se chama O Largo da Palma, de Adonias Filho. A gente tá voltando aí depois de um tempo, né, com o canal no YouTube, para trazer esses vídeos especialmente para o vestibular da UNEB, que é um vestibular muito concorrido aí pela região toda, pela Bahia e por outros estados. E voltamos também com o projeto Classiciando, que é quando a gente vai fazer vídeos aqui falando um pouquinho dos clássicos e trazendo também algumas ideias para redação, para questões e outras coisas. Passa aí a vinheta e vamos passar para esse livro aqui. Então, pessoal, antes de falar do livro propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre o autor, que é o Adonias Filho. Ele é baiano, tá? Lá de Ilhéus. Ele nasceu em Ilhéus e se inspirou nessa região cacaueira onde ele passou a infância. E o que eu acho incrível na UNEB é que ela só traz autores baianos, então valoriza bastante nossa literatura. E falando do livro, ele é composto por 6 novelas. E apesar dele ter se inspirado muito na região cacaueira, esse livro aqui fala sobre o Largo da Palma, que é um logradouro de Salvador. Então a gente vai ter aí bastante características de personagens baianos, cultura e, claro, também o Largo da Palma, que carrega o título desse livro. E a gente, ao longo da narrativa, vai achando que o Largo da Palma é um personagem, porque tem características que a gente se sente naquele local, tem descrições, tem sentimentos, é uma sinestesia imensa, uma mistura de sensações que a gente sente ao ler esse livro. Mas vamos passar para as novelas. Eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco grande devido à crítica que eu quero fazer e, claro, também a análise das novelas em si para as questões da UNEB. Então eu vou logo avisando para vocês que esse vídeo contém spoilers. Quem quiser ler o livro e não esteja aí pronto para fazer a prova, vai ter spoilers nesse vídeo, porque é um vídeo destinado mesmo aos vestibulandos que não tiveram a oportunidade de ler o livro e que vão fazer a prova da UNEB agora em dezembro. E praticamente todo ano ela coloca esse livro, então esse vídeo aí vai perdurar durante muitos anos. Quem vai querer ler, depois dá uma passadinha aqui, deixa seu comentário do que achou do livro, vem conversar com a gente, tá bom? Vamos lá. A primeira novela chama-se A Moça dos Pãezinhos de Queijo e é uma novela muito legal, porque ela tem 2 personagens principais, que é a Célia e o Gustavo. Célia é uma menina pobre, ela ajuda a mãe na casinha de pão de queijo, ela ajuda a mãe a fazer os pães de queijo e é ela que vende. A mãe faz e ela vende. E eles já têm aquela cultura ali há muito tempo. E um dia, Gustavo, que é um menino rico, só que ele é mudo, vai comprar os pães de queijo pra sua avó e fica encantado pela voz da atendente. Contudo, com a pressa dele, ele acabou não observando essa atendente, mas ele fica com a voz dela na cabeça e acaba praticamente se apaixonando por essa voz. É engraçado que é meio irônico isso, já que ele é mudo. E eu acho que é isso basicamente que a Adonias quis trazer pra ter uma sensação de, como é que eu vou dizer, de ironia mesmo, de como as ironias da vida fazem a gente se sentir. Mas vamos lá. Gustavo, ele volta pra comprar mais pãezinhos de queijo pra sua avó e também com o intuito de ver a atendente, já que ele só ficou com a voz dela na cabeça. Só que ele fica tão abismado com a beleza da garota que ele vai deixando os outros clientes pegarem os pãezinhos e os pãezinhos simplesmente acabam e ele fica sem os pãezinhos. E ele anda com um bloquinho de notas, já que ele é mudo, pra conversar com as pessoas. E ela explica que acabou os pãezinhos e acaba achando aquele garoto muito fofo, digamos assim. E nisso ele pede pra se encontrar com ela. Naquela época não tinha essa de a gente ficar flertando antes e tal. Não, era encontro mesmo e eles começam a se encontrar. E a conversa deles é basicamente pelo bloquinho de notas, ela falando e ele escrevendo. E eles vão se apaixonando cada dia um pelo outro. Porém, a família de Gustavo, principalmente o pai e a irmã, já que a avó ama seu neto incondicionalmente, eles acham que Célia só tá com Gustavo por causa do dinheiro. Eles não acreditam que por Gustavo ser mudo, alguém possa se apaixonar por ele, e isso é muito cruel, vindo da própria família do garoto. Então, assim, ao mesmo tempo que esse livro trata sobre as ironias da vida, sobre superação, sobre amor, trata também sobre as coisas da família, já que a própria família dele fazia o bullying com ele por conta da mudez. O mistério da sua mãe também acaba contribuindo pra esse, como é que eu vou dizer, essa mazela na vida dele, porque ele não sabe o paradeiro de sua mãe, o pai só diz que ela é doente, está internada em algum lugar. Então a gente encerra a novela sem saber o que aconteceu com ela.
Mas enfim, Célia um dia, em um dos seus encontros, fala que não quer que ele escreva no bloquinho, e sim que ele fale. E ele fica naquela tentando falar, aquele medo, a gente sente o medo, a gente sente a insegurança, a gente sente o desespero de Gustavo pra tentar falar e sem conseguir. E ele apenas gunguna, basicamente, já que sua língua tá presa ali na mudez. E ela não se importa com isso, ela só quer que ele fale, ela só quer que ele tente, que ele vença esse medo dele. E em um dos encontros deles, ela faz pãozinhos de queijo pra ele, ele tinha pedido pra ela faz. E eles vão para o seu local de encontro costumeiro. E, enfim, depois de tanto tempo de carinho, de afeição, de companheirismo entre os dois, Gustavo finalmente consegue falar e a primeira palavra que ele fala é amor. Poderia ser qualquer outra, gente. Poderia ser Célia, poderia ser família, poderia ser qualquer coisa. Mas Adonias Filho escolheu justamente a palavra amor pra mostrar que o amor vence tudo. Inclusive uma patologia que ele tinha, que é a mudez. A próxima novela, pessoal, chama-se O Largo do Branco. E foi uma que eu, assim, ao mesmo tempo que eu gostei, eu não me identifiquei muito. Porque ele tem 3 personagens, que é Eliane, Odilon e Geraldo. Eliane, ela tá no início da narrativa, morando num quartinho sujo, de aluguel, sem ter dinheiro. A gente percebe que ela foi abandonada por Geraldo, ela foi expulsa de casa por Geraldo. E ele só deu uma quantia a ela para que ela pudesse sobreviver. E ela tá ali com trapos e tal. E a gente fica acompanhando essa sensação, esses sentimentos dela de abandono e tal. E ela recebe uma carta de Odilon, que é seu ex-marido, ou melhor, seu marido, já que ela abandonou ele pra ficar com Geraldo. E aí ela volta, faz uma retrospectiva de seu passado e lembra como foi a vida dela com o Odilon. Ela conheceu o Odilon através da doença de seu pai, ou melhor, da bebedeira de seu pai, já que seu pai ficou doente por conta da cachaça, então ele era um dos médicos que cuidava do pai e foi se aproximando dela e eles acabaram casando. Naquela época era muito comum isso. Mas, assim, uma coisa que eu acredito que o Adonias quis falar nesse livro é a questão da não identidade dos casais de antigamente. Já que os casamentos eram acontecidos muito às pressas, acontecia também sem identidade dos parceiros. E com Eliane e Odilon foi basicamente isso. Ele era um médico novo, dedicado aos pacientes. Sua vida era inteiramente um hospital. Ela era uma mulher carente de atenção, carente de carinho. E ele, às vezes, ficava cego pra isso porque só dava atenção ao seu trabalho. Com isso, ele dá a notícia a ela que ela não pode ter filhos. Então, ela quase entra numa depressão e eles vão fazer uma viagem. E foi esses 3 dias, basicamente. Imagine, um casamento de uma vida inteira e ele só dedica a ela 3 dias somente por conta dessa notícia pra poder voltar pro hospital depois. E então, nessa viagem, ela acaba conhecendo o Geraldo e se apaixona por ele e vai embora com ele, deixa o Odilon. Só que, mais uma vez, ela acaba se dando mal porque Geraldo depois é expulsa de casa. Ninguém sabe o que aconteceu, na verdade, pra eles brigarem e se separarem. Mas depois que ela foi expulsa por Geraldo, ela recebeu uma carta de Odilon 30 anos depois. Gente, são 30 anos de separação. E ele manda uma carta pra ela. O que eu achei incrível foi isso. Ele é um cara da zorra. 30 anos depois, ela recebe uma carta dele pedindo pra se encontrar no Largo da Palma. Ela tava com um quarto alugado ali perto. E ela vai 2 horas antes do encontro, começa a relembrar todos esses fatos. E a gente sente ali uma sensação de desespero, que ela não sabe o que o Odilon quer com ela. E a cena que eles se encontram é muito bonita, porque ele encontra ela com um buquê de rosas vermelhas. E simplesmente só diz pra ela, vamos pra casa. Então, assim, eu não sei muito bem qual foi a intenção de Adonias ao tratar essa novela. Mas o que eu senti foi que, às vezes, das pessoas que a gente menos espera, a gente recebe o reconsolo, a gente recebe a esperança que ela tanto tinha, já que ela estava ali abandonada, com vergonha até de se encontrar com ele. E ele dá essa esperança de uma nova vida pra ela. A terceira novela se chama Um Avô Muito Velho. E pra mim foi a mais emocionante, gente. E também um pouco chocante. Choca o leitor no final. Eu acho que qualquer pessoa que lê essa novela vai se chocar. Mas os personagens principais são o Negro Loio e a Pintinha. Eu, sinceramente, não gravo muitos outros personagens que não são importantes na narrativa, até porque eu acho que as questões não vão debater muito isso. Então, Negro Loio e Pintinha é um avô e uma neta. A gente passa na narrativa conhecendo um pouco da vida de Negro Loio. O primeiro amor da vida dele chama-se Aparecida, que era uma mulher da vida. Ela se prostituía, ela jogava tarô, ela jogava baralhos, tocava sanfona em praças pra poder sobreviver com um pouco que tinha.
E Negro Loiro se apaixona por ela, mas ela continua esse ritmo de vida. Então um dia ele é chamado e ela tá morta a facadas no beco. E ali foi a primeira perda dele. E aí a gente tem a primeira morte física do livro. Esse livro basicamente trata sobre morte, seja ela metafórica ou física. E aí a gente tem a morte física e a perda de Negro Loiro. Ele volta, ele era muito jovem na época, então ele volta a trabalhar com seu pai. E depois de algum tempo ele conhece Verinha, que foi um grande amor da vida dele também, com quem ele se casa e tem uma filha. Só que Verinha também é tirada dele por causa do tifo, se não me engano, que é uma doença. Então temos aí mais uma morte física, mais uma perda física. E dessa filha, ela tem outra filha e nasce a netinha de Negro Loiro, que é Pintinha. Pintinha é uma garota que tem muita afeição pelo avô. Eles vão conquistando uma afeição pelo outro, vão conquistando um ao outro. E é muito lindo quando a gente acompanha isso, já que Loiro é simplesmente apaixonado pela neta, faz tudo por ela, toca sanfona pra neta, a leva na escola. Só que Pintinha, como qualquer ser humano, vai crescer e ela se forma em professora. E como toda professora, até no interior ainda é um pouco assim, sempre vai trabalhar em locais longe, logo quando se forma. E com Pintinha não foi diferente. Ela foi trabalhar no bairro Amaralina, que é um bairro longe de onde ela morava, ali no Largo da Palma. E depois de um ano, mais ou menos, trabalhando, ela é violentada por vários homens. Ou melhor, por homens, não sei quantos, não diz no livro. Mas ela é violentada, espancada e acaba levando tiros. Então a gente vê também a narrativa, uma discussão sobre a violência contra a mulher e as consequências que isso tem tanto para a mulher quanto para a família dela. Pintinha fica internada há muito tempo no hospital. Negro Loiro não teve nem como... não teve nem, como é que eu vou dizer, essência pra poder ir lá, sabe, ver sua neta naquele estado. E um dia ela volta pra casa com muitas sequelas. Ela não reconhece ninguém da sua família, ela sente muita dor, ela grita muito. E Negro Loiro vai tirar satisfação com o médico pra saber se realmente sua neta tinha esperanças. E o médico diz que não, que aquilo ali é justamente pra ela passar os últimos dias da vida dela com a sua família. Então, nisso, o Loiro toma uma decisão que é muito difícil, eu choquei muito. E fala um pouco também sobre a eutanásia. Loiro, por conta própria, ele vai numa botica, que era onde vendia venenos e remédios naquela época. E ele resolve envenenar sua neta para que acabe com o sofrimento dela. Então é algo muito difícil, mas trata também um pouco sobre a discussão da eutanásia, que é a questão mesmo de findar a vida de uma pessoa em prol do não sofrimento dessa pessoa. Então, ele envenena sua neta, ela morre e, enfim, acaba o sofrimento dele, mas ao mesmo tempo ele se lembra de uma frase que a Aparecida, quando jogou tarô pra ele, fez pra ele, que é: você tem uma morte nas suas mãos. E ele nunca tinha entendido essa frase até esse momento. Então é uma novela muito triste. E a gente tem várias discussões aí pra fazer, tanto contra a violência contra a mulher, sobre o sentimento de luto, sobre a eutanásia também. Então tem uma discussão bem grande aí nessa novela. O quarto é Um Corpo Sem Nome. A gente tem uma discussão aí também sobre a submissão das mulheres a uma vida terrível pra elas, somente pela sobrevivência. A gente tem um narrador que ele tá testemunhando uma mulher vindo em direção ao Largo da Palma. E essa mulher tem sintomas de overdose, aparentemente, ou epilepsia. E ela morre nos braços dele. Ele tenta salvar ela e ela morre nos braços dele. Então ele fica ali pra testemunhar, pra quando a polícia chegar. E ao dar o depoimento pra o responsável, ele se lembra de uma história que, quando ele era mais jovem, um amigo dele levou ele a uma casa de prostituição pra tirar sua virgindade. Isso era muito comum na época, gente. Infelizmente, ainda é muito comum nos interiores aí do Brasil. E quando ele chega lá e que ele vê a situação daquelas mulheres, ele não consegue ir pra frente com aquilo. Ele fica sem saber o que fazer. E é basicamente o que lhe lembrou o que aquela mulher é. Trapos sujos, uma mulher magra, doente, provavelmente entregue às drogas. O que foi dito mesmo pela autópsia, já que ela morreu, naquela época chamava de tóxico, mas dentro da carteirinha dela tinha cocaína e também dentes dela própria. Eu achei isso muito mórbido e não entendi muito bem o porquê, mas deve ser algum efeito da droga, sei lá, caiu os dentes e ela colecionava, não entendi muito bem. Mas tem esse episódio e basicamente ele fica
sem saber o que fazer, e ele fica com aquele sentimento, porque ele já presenciou aquilo quando ele era mais novo, e presenciou agora o corpo de uma mulher ali, sem nome, sem ninguém pra reconhecer, sem documento, sem nada. Então a mulher é enterrada como indigente, e a gente vê aí uma discussão sobre o que algumas mulheres são obrigadas a passar pra poder sobreviver. A quinta novela chama-se Os Enforcados, e traz uma discussão tanto sobre revolução política, luta política, história do Brasil, já que esses enforcados são aqueles que participaram da Revolução dos Alfaiates na Bahia. Então essa Revolução dos Alfaiates queria uma república na época da monarquia, e eles foram totalmente diminuídos pelo governo. E claro, como sempre na história do Brasil, os pobres e negros fizeram-se de exemplo, digamos assim. Foram 5 enforcados, se não me engano, e esses enforcados eram pobres. Ricos, algumas pessoas da elite da Bahia naquela época também fizeram parte da Revolução e foram simplesmente afastadas, não foram nem presas. Então tem essa discussão aí da desigualdade social, tem essa discussão do elitismo, né, na Bahia e em todo o Brasil também. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção é que o personagem principal dessa novela não é os enforcados em si, mas sim um cego que tá ali sempre na igreja pedindo esmolas. E como ele não pode ver o enforcamento, ele acompanha o cortejo e sente na pele as sensações de luto da cidade, as sensações de pesar, as sensações de tristeza, de medo também, porque o governo queria isso nas pessoas, o medo, para que elas não tivessem o mesmo destino do que aqueles enforcados. Então foi feito mesmo cortejo, muita gente parou pra ver esse enforcamento, e a gente fica aí na discussão de uma revolução política, de como as pessoas eram tratadas naquela época quando iam de encontro ao sistema. Então, principalmente nessa novela, a gente tem a figura de linguagem de sinestesia, que tem uma mistura de sensações incríveis, já que o cego ele não pode ver, ele ouve, ele sente o olfato também. Então, temos aí uma discussão bem ampla que dá pra ser muito abordada nas questões, principalmente com história do Brasil. E a última novela chama-se A Pedra. Essa, pra mim, foi uma que eu não gostei muito, tipo, não me identifiquei com a novela, mas aborda principalmente o ter e o ser. Como assim? Um garimpeiro chamado Cícero, ele morava em Jacobina, e ele vivia atrás de pedras de ouro, pedras de diamante. Naquela época era muito comum essa região de Jacobina, eu acredito que até hoje ainda existem alguns garimpos por lá. Então, um dia, ele acha uma pedra, e antes de achar essa pedra, ele era muito criticado por sua esposa Zefa, que ele não fazia nada, que ele era preguiçoso, que ele precisava arranjar algum meio de sustento. E um dia ele acha essa pedra e eles ficam muito ricos. Vão embora de Jacobina, vêm pra Salvador, e ele compra uma quitanda em uma casa e coloca tudo no nome dela, que era o sonho da vida dela ter uma quitanda e morar na capital. E enfim, ele começa a mudar. O Cícero que não tinha dinheiro não é igual ao Cícero que tinha dinheiro. Então ele começa a se envolver em casas de prostituição, ele começa a beber muito, pagar rodadas de cachaça. E realmente quando as pessoas têm dinheiro, elas acham que nunca vai acabar. Cícero não é diferente. Ele começou a gastar muito dinheiro e achou que aquele dinheiro nunca acabaria. Principalmente Flor, que era a prostituta com quem ele se relacionava, pedia muitos presentes, pulseira de ouro, dinheiro, flores e muito mais. E quando esse dinheiro acabou, a primeira a dar o pé na bunda dele foi ela. Então a gente vê aí umas relações por interesse mesmo. E quando ele volta pra casa, pra Zefa, Zefa também não quer mais ele. Ela disse que quando ele estava lá com as putas, esse nome é terrível, mas é o nome usado no livro, com as prostitutas, com as bebedeiras, que não lembrava dela. Então que agora que ela já tinha a casa dela e a quitanda dela, que ela não queria mais ele também. E aí Cícero fica sem nada, sem mulher, sem amante, sem casa, sem quitanda, sem dinheiro, sem nada. Então, na verdade, o que ele faz é voltar pra Jacobina em busca do garimpo novamente. E dessa vez sem mulher, sem nenhuma perspectiva de vida. Então a gente tem aí realmente uma discussão do que é o ter e do que é o ser. E que as pessoas realmente mudam pelo dinheiro. Então, pessoal, esse foi o resumão
das novelas de O Largo da Palma. E eu quero trazer aqui agora algumas questões para discutir com vocês. Essa questão, ela fala sobre Um Corpo Sem Nome, que é outra novela do Largo da Palma. Porém, a UNEB tem umas palavrinhas que pega muita gente que está desatento com a prova. Observa o enunciado dessa questão, tem uns textinhos aí da novela, e a gente vai para o enunciado. Considere o trecho inserido no todo da narrativa e assinale a única afirmativa em desacordo. Poderia ser acordo, mas a UNEB tem dessas, ela sempre bota desacordo ou acordo. Então, se a gente ler rápido ou ler sem atenção, a gente vai achar que é a alternativa correta. Mas bora lá, ele quer a falsa. Letra A, o narrador torna-se reflexível em face da morte e do tempo. Como eu falei para vocês, quando ele testemunha a morte da mulher no Largo da Palma, ele relembra um fato de seu passado, que é quando ele vai a uma casa de prostituição e vê a situação daquelas mulheres. Então, ele realmente se torna reflexível a ver a morte daquela mulher na mesma situação, praticamente, da mulher que ele presenciou lá na sua juventude numa casa de prostituição. Então, a letra A está corretíssima. Letra B. O enunciador apresenta-se na primeira pessoa. Até aí, tudo certo. Só que a letra fala, revelando-se onisciente. Não, gente, ele não é onisciente nessa novela. Ele tá ali no momento e ele relembra um fato do seu passado. E é realmente um personagem que tá durante a novela toda. Então, ele não é onisciente. Letra C. O mistério da identidade da morta aguça no narrador uma curiosidade compassiva. Sim, como eu falei com vocês, ela não tinha identidade, ninguém foi reconhecer o corpo, ela não tinha documentos que a identificassem. Então, ele fica curioso para saber quem é aquela mulher e por que morreu daquele jeito. Letra D. O locutor, motivado pelo episódio da morta, resgata da memória uma experiência de sua juventude, que o revela como ser solidário. Sim, gente, ele fica muito tocada pela morte daquela mulher. E no episódio lá na casa da prostituição, aproveitando aqui o embate, ele se revela solidário com uma mulher. A Cafetina, ela quer expulsar a mulher do prostíbulo porque ela já está doente, ela já está magra e nenhum homem mais quer se deitar com ela. Então, essa Cafetina, ela quer expulsar uma mulher de lá. Só que essa mulher, se ela for expulsa de lá, ela não vai ter casa para morar, ela não vai ter comida para comer. Então, a Cafetina, para humilhar a mulher, ela se vira pro salão e pergunta qual dos homens quer se deitar com ela. E nenhum dos homens responde, mas ele responde e ele fala que ele quer se deitar com ela só para livrar aquela mulher daquela situação terrível. Então, essa letra D está corretíssima. Letra E. As circunstâncias que envolvem o fato narrado conduzem o narrador à conclusão de que a morte da individualidade daquela mulher é anterior à do corpo. Gente, no último trechinho lá do testículo que eles trouxeram, fala isso. A morte não a matou, porque morreu fora do corpo. E por isso não morreu no Largo da Palma. Então, apesar de que o corpo físico daquela mulher morreu ali nos braços dele, no Largo da Palma, a morte espiritual, a morte mental e psíquica daquela mulher já não estava ali. Ela era uma mulher que estava sempre drogada e que não tinha, talvez, nem consciência de seu próprio eu. Então, essa mulher, essa morte da individualidade dela, realmente foi anterior à morte física ou à morte do corpo, como trouxe a questão. Logo, a única afirmativa que está em desacordo com o conto é a letra B. Mesmo que a gente não conseguisse descobrir sobre esse onisciente, para quem leu o conto, todas as outras afirmativas estão corretas. Então, a UNEB ela é muito específica, gente. Quem não leu, tenta ver alguns vídeos, tenta ver umas resenhas críticas, porque realmente as questões são muito, mas muito restritas mesmo à história. Você vê que o texto que eles trouxeram não tem praticamente nada do que as outras alternativas têm, somente essa letra E aí mesmo. Então, só dá para saber mesmo quem leu ou quem prestou atenção em vídeos e em resenhas. Então, estrelinhas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter passado para vocês um pouco de conhecimento sobre esse livro para a prova da UNEB. Espero também trazer os outros vídeos das outras leituras obrigatórias desse vestibular. E, claro, continuar com esse projeto aí, Classiando, que é o meu amorzinho. Tem um tempo que a gente não faz, mas eu adoro essa troca de conhecimento. Se vocês quiserem seguir nosso Instagram, é o @Universotopia. O link tá aqui embaixo. Não deixem de seguir e dar essa força pra gente.
E desculpem aí, claro, também a questão do vídeo amador e tal, mas o meu intuito mesmo aqui é uma troca de conhecimento e uma troca de experiências literárias de nós que amamos os livros. Então, beijinho, até a próxima e não deixem de dar seu like e seu comentário.